Tudo o que sabemos sobre a biologia foi proporcionado graças aos cientistas. Isso porque, em sua pesquisa, eles utilizaram organismos que facilitaram as suas descobertas, que tinham fácil criação e características especiais. Esses organismos são chamados de organismos modelo, a qual será citado nesta aula. Bom, começando com o organismo mais citado nos livros de biologia celular e microbiologia, a Escherichia coli. A Escherichia coli é um procarionte, é uma bactéria, ou seja, um procarionte, um organismo simples, que é encontrado no intestino dos vertebrados. E, como citado, ela é de fácil cultivo. É muito fácil cultivar ela numa plaquinha de Petri. E ela proporcionou várias descobertas, entre elas o dogma central da biologia, que é a produção de proteínas, onde viu-se que não apenas nesse organismo, mas em todos que ocorre a produção de proteínas da mesma maneira, que é a replicação do DNA, depois a transcrição por RNA, depois a tradução para proteínas. Bom, mas se deseja entender os mecanismos dos eucariontes, que são organismos bem mais diferentes dos procariontes. Então, o correto seria pegar um organismo simples eucarionte. E foi assim que os cientistas escolheram as leveduras. As leveduras que são responsáveis pela síntese de produtos como a cerveja e o pão, já que fazem a fermentação. E as leveduras são fungos. Porém, fungos igual aos cogumelos, com a diferença de que as leveduras são fungos unicelulares, ou seja, que possuem uma única célula. E graças à sua simplicidade, que se entendeu os mecanismos básicos dos eucariontes, como a reprodução. Além disso, esse organismo proporcionou a descoberta de que os fungos, eles têm genes muito parecidos com os de humanos na hora da reprodução, que são responsáveis pela reprodução, que aqui estão destacados em amarelo. Onde os cientistas eles substituíram os genes de fungos pelos genes de humanos. E mesmo assim, os fungos eles conseguiram se reproduzir normalmente. Mesmo que a distância entre fungos e humanos evolutivamente seja de 1,5 bilhões de anos. Isso porque, igual ao dogma central da biologia, a produção de proteínas, que foi muito eficiente para os seres vivos, essa forma de se reproduzir dos eucariontes foi muito eficiente também. Por isso que se conservou tanto tempo essas características. Bom, se o cientista quiser se aprofundar agora nas características das plantas, ele irá escolher a Arabidopsis thaliana. Isso porque ela é um organismo muito próximo daquelas plantas agrícolas como brócolis e também, por ser um organismo modelo, obviamente ela é de fácil cultivo e manuseio. E foi com ela que se que se compreendeu melhor a fisiologia e o desenvolvimento das plantas, além da sua evolução.
Agora um animal, passando para os animais. Começando com a mosca da fruta, a Drosophila melanogaster. Este animal é muito comentado nas aulas de genética. Isto porque ele tem uma característica muito especial, que possui apenas 4 cromossomos. Só que são 4 cromossomos muito complexos. É de fácil manipulação, mas mesmo assim muito complexos. E foi com esse organismo que se descobriu que o DNA, RNA, é o gene responsável pela hereditariedade, por passar as características para sua prole. Agora, outro animalzinho é um nemateuminto. É um verme, só que ataca somente plantações. E ele tem uma característica peculiar, que ele sempre vai ter exatamente 959 células. E isso é uma característica muito rara, já que os animais eles podem ser maiores, menores, só que esse não, ele tem as células reguladinhas. E ele é mais simples que a drosófila. Só que com essa característica deste animal, proporcionou que os cientistas eles fizessem descobertas sobre a regulação celular. E com isso, eles entenderam sobre a apoptose, que é uma morte programada na célula. Bom, agora passando para os peixes. O peixe zebra. Talvez esse organismo modelo seja o mais fácil de entender porque ele foi escolhido para os estudos. Isso porque, nos primeiros dias de vida, ele é transparente. Assim, fica muito fácil conseguir entender como que os seus tecidos se desenvolvem. Assim, esse organismo foi muito importante para entender o desenvolvimento dos tecidos. E talvez o organismo assim mais conhecido, o organismo modelo mais conhecido, são os camundongos, os ratinhos de laboratório. Isso porque, bom, os mamíferos eles já são muito complexos. Então seria muito ideal que se arranjasse um mamífero que tivesse um fácil manuseio para as experiências. E foi assim que a gente conseguiu entender da biologia celular o desenvolvimento dos mamíferos, além da imunologia, para desenvolvimento de fármacos. E é muito aparente a sua semelhança com humanos, onde 90% dos seus genes podem ser similares a de humanos. Isso é visível quando ocorrem problemas genéticos que dão origem a uma doença que causa a falta de melanina. Como a gente pode ver, que causa uma manchinha no ratinho e também causa uma manchinha igual no bebê, no humano. Isso porque houve um problema genético nos mesmos genes. Eu queria citar também um organismo modelo que foi descoberto pelos professores da Unesp daqui de Rio Claro, pela pesquisadora Daniela Moraes e a professora Marim, que
elas trabalham com mutagênese ambiental. Elas descobriram que a cebola, as células meristemáticas da cebola, que são as células que começam a desenvolver a partir da semente da cebola, elas viram que é um bom indicativo de toxicidade de substância, onde a gente pode ver que os organismos modelos ainda são meio que selecionados ainda pelos cientistas, já que está tendo cada vez mais descobertas, está tendo cada vez mais pesquisas em diferentes áreas. É normal que ocorra cada vez mais seleção desses organismos modelo. Bom, agora, além de falar dos organismos modelo, eu vou falar que é possível se trabalhar com células humanas diretamente, pois é possível se cultivar células humanas. Não são todas as células que é possível se cultivar, mas ainda assim é possível cultivá-las em laboratório para entender melhor o nosso organismo, nosso sistema celular, já que, embora haja semelhanças entre ratos, as moscas da fruta, ainda assim, obviamente, há diferença entre esses organismos e nós. E aqui estão algumas células que foram fotografadas no microscópio eletrônico. Aqui a gente pode ver primeiro um fibroblasto que forma o tecido conectivo. Depois o mioblasto, que mio de músculo, ou seja, que forma o tecido muscular. E aqui outra célula que é formada no coração, onde o mais interessante é que quando essa célula está viva, dá para ver ainda os pulsos dela, indicando ainda a sua função original. Bom, só que além das células cultivadas no laboratório, onde esse experimento é chamado de experimento in vitro, já que as células meio que literalmente estão em um vidro, também há experiências in vivo, que nesse caso são exames clínicos, análises clínicas feitas em humanos. Bom, agora como de costume, vou deixar algumas questões uma questão para ser respondida no final.